é um processo pedogenético de formação do solo que resulta em solos com elevados teores de sais e principalmente de sódio. Este camarada aqui. Bom, eu já falei para vocês que esse sódio ele tem, né, como característica iônica um raio hidratado bastante elevado e que este sódio aqui ele promove um processo chamado de dispersão das argilas. O que é o fenômeno da dispersão? É quando as argilas elas se afastam, tá, uma das outras, de tal maneira que elas fiquem dispersas no sistema coloidal. Portanto, elas são muito mais fáceis de serem transportadas, de ocorrer o processo de lessivagem, o processo de migração da argila do horizonte A para o horizonte B, formando o horizonte B textural. Okay? Lembrando que o horizonte B textural, quando ele apresenta alto teor de sais ou de sódio, tá, ele vai receber, e também, em função desse processo de dispersão das argilas, a organização da deposição dessas argilas para que o horizonte B tenha uma estrutura chamada, uma estrutura do tipo colunar ou prismática. Daí o porquê o nome de horizonte B plânico, porque forma uma estrutura na forma de planos. Tá? E muitas das vezes isso pode também levar a uma estrutura maciça, tá? Uma estrutura muito adensada. Okay? Bom, qual é o primeiro critério que nós podemos relatar sobre os processos de formação do solo, por exemplo? Um deles, tá, é relacionado ao clima. Onde a evapotranspiração potencial ela é maior que a precipitação pluvial. Então, ou seja, chove pouco. Então, é um ambiente que favorece o intemperismo leve. Toda vez que o intemperismo é leve, eu tenho transformações no solo também leves, transformando esses minerais primários que estavam ali presentes nas rochas, do material de origem que levará à formação do solo, e principalmente em argilas silicatadas do tipo 2:1. Então aqui, os minerais primários eles se converteram em argilas silicatadas 2:1. Silicatadas. Também eu posso chamar isso de alúmino silicato 2:1. Bom, vocês sabem que quando os minerais primários se transformam em minerais secundários, como exemplo as argilas silicatadas 2:1, as argilas silicatadas 2:1 se transformam depois em argila silicatada 1:1, e depois essas argilas silicatadas 1:1 se transformam nos óxidos de ferro e alumínio. Durante esse processo de formação do solo, de transformação desses minerais, vai ocorrendo um fenômeno chamado de lixiviação, que é a remoção de íons que estavam na solução do solo. Tá? Então, este ambiente aqui, como a precipitação pluvial é muito baixa, ou seja, é característico de ambientes áridos,
ambientes áridos, de clima seco, tá? Significa que a menor quantidade de água, promovendo a lavagem desse perfil, não vai favorecer a lixiviação dos nutrientes, a lixiviação dos elementos químicos. Então, como a lixiviação é baixa nesse solo, nós teremos uma alta concentração desses íons oriundos da dissolução dos minerais primários. Ok? Bom, dentro desse... Então, aqui a lixiviação é um ambiente, né, de baixa lixiviação. Ambiente de menor lixiviação. Lixiviação dos nutrientes. Vou colocar aqui de cátions e também de ânions, que nós vamos chamar aqui de sais. Ok? Então, se chove pouco, esses cátions, esses ânions não sofrerão lixiviação, não serão lavados do perfil do solo. Entendido aí? Se um dia perguntarem para vocês por que esse solo formado pelo processo de salinização, eles apresentam altos teores de cálcio, magnésio, potássio, sódio, por causa que eles se formaram em um ambiente que chove pouco. O intemperismo foi leve, consequentemente, a lixiviação desses íons também foi baixa. Tá? Foi baixa. É diferente do nosso caso. Nosso caso aqui, né, 2.500 milímetros anuais, concentrado ali de janeiro a julho, né, janeiro a junho, vamos colocar assim, chovendo bastante. Essa água vai promover um temperismo muito forte, lavando todos os elementos químicos. Por isso que nas nossas análises de solos, teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio são baixos. Então daí eu já posso dar um exemplo também, que as características dos solos daqui da nossa região, elas não vão apresentar esse processo, né, pedogenético. Mas os mangues ali, na região ali litorânea, eles têm alto teor de sais. Por exemplo, os gleisolos sálicos, né? Sim, mas esses sais eles estão vindo da água do mar. A fonte de sais é a água do mar. E lá o processo não é um processo de... É um processo diferente de formação do solo. É um processo de gleisação. Esses processos, algum desses solos, a gente acaba enquadrando ele dentro de um grupo de processos pedogenéticos de uma forma didática, para ficar um entendimento mais fácil. Mas existem solos, a exemplo do planossolos, que o processo de podisolização com diferenciação textural e a salinização são os dois processos que estão formando esse solo. Mas por questão didática, às vezes a gente acaba colocando dentro da salinização ou dentro da podisolização. De repente vocês podem encontrar alguma outra aula aí no YouTube ou com outro professor, ou de repente encontrar um livro que a formação do planossolo pode estar dentro do conceito de salinização. Eu já apresentei para vocês o planossolo dentro de salinização e dentro da podisolização com diferenciação textural, formando um horizonte textural. Da mesma maneira que o gleissolo sálico, coloquei ele com uma forma melhor de entendimento dentro do conceito de gleisação. Mas ele pode também se encarar dentro desse conceito de salinização. Ok? Bom, a translocação e a transformação são os processos pedogenéticos gerais que mais vão influenciar na formação
desse solo, desses solos. Tá? Dentro da translocação é o processo de salinização e dessalinização. Tá? Salinização, ele vai ser considerado o acúmulo de sais, tá? O acúmulo ou dissolução de sais solúveis, liberando cloretos, carbonatos, HCO3, sulfatos, SO4, nitratos. Opa, errei aqui. Nitratos, bicarbonatos. Opa, aqui sim HSO3. Aqui SO3. E tem esse Hzinho aqui. Bicarbonatos, sódio, íons, sódio, íons, cálcio, íons magnésio, íons potássio, oriundo do movimento capilar da água. Ou seja, eu tenho aqui meu perfil do solo, tá? Tenho meu horizonte A, tenho o horizonte BT, que é típico, né, de solos com migração de argila em profundidade, tenho meu horizonte C e a rocha matriz. Acontece que a água, essas rochas aqui, ó, são rochas formadas por sedimentos que vão apresentar uma alta concentração de carbonatos, de sulfatos, de nitratos. Que essa água, quando ascender por capilaridade, ela vai levar os sais. Tá falhando aí, gente? Alô? Tá picotando o áudio? Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Eu vou fazer só um teste primeiro, tá, gente? Eu vou ler os slides aqui só para fazer o teste. Então, salinização é um processo pedrogenético de formação do solo que leva à formação de solos com alto teor de sais e sódio. Como principal característica, o clima, a precipitação é menor que a evapotranspiração, portanto, de ambientes áridos. Um ambiente que favorece um intemperismo leve, onde os minerais primários se transformam em argilas silicatadas 2:1. Portanto, esse ambiente também é um ambiente de menor lixiviação de cátions e ânions, que nós podemos chamar de sais que estão no perfil do solo. E aí, galera, falhou? Então vamos lá, vamos ver se for falhando aí, se picotar muito, vocês colocam aqui na mensagem, tá? Que eu tô ligado aqui na sala. Bom, então salinização, ele está relacionado ao acúmulo desses sais solúveis aqui no solo. Tá? Cloretos, carbonatos, sulfatos, nitratos, bicarbonatos, os íons de sódio, cálcio, magnésio, potássio e sódio, sendo que esses elementos aqui,
eles são elementos que já estavam aqui na composição do material original, tá? Do material parental. Do material parental. Lembre-se o seguinte, que na natureza nada se cria, né? Nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então, o solo, ele é formado pelo processo de salinização, ele vai apresentar alto teor de sódio no seu perfil, que eu estou considerando aqui no perfil o horizonte A, B até o horizonte C. Tá? Ele tem um alto teor desses sais, porque o material originário dele já possui esses sais. E como ele está muito próximo também à superfície, tá? Então o material originário, o material parental, o material de origem, ele está muito próximo à superfície do solo. Por que esse material parental está muito à superfície do solo? Porque lembre-se, quanto maior for o intemperismo, mais espesso é o solo, mais profundo é o solo. Quanto menor o intemperismo, menor é a espessura desse solo. Por quê? O ambiente ali não favorece a ação da água na transformação dos minerais primários em minerais secundários, ou seja, nos produtos de alteração dos minerais primários. Perfeito? Um outro detalhe importante a ser lembrado é que quando nós temos ambientes de depósito, de acúmulo, isso é uma imagem em relevo, tá, gente? Vocês vão imaginar que essa área aqui, ó, ela vai atuar como uma área de uma bacia de decantação. Ou de depósito de sedimentos. Quando nós temos um relevo em alguma região onde o fluxo de sedimentos, de água e sedimentos, ele se direciona para o acúmulo nessa parte mais baixa. Se o sedimento que está sendo carregado aqui nas partes superiores para as partes mais baixas contém esses sais, obviamente que essa parte mais baixa aqui, né, essa parte que nós chamamos aluvial, ela vai tender também a acumular esses sais. Quem ouviu já falar no Mar Morto aí? Já ouviu falar no Mar Morto? Quem conhece o Mar Morto? Fica onde? Fica onde o Mar Morto? Israel, né? Como é o clima de Israel? Chuvoso, árido. Essa parte aí é árida, tá? Essa parte do Mar Morto é árida, tá? Desculpa, gente, eu tô fazendo um lanchinho aqui, rapidão, tá? Fazendo inveja pra vocês. Ainda bem que vocês não são a turma de 11h30 a 13h30. A galera fica comendo, almoçando na hora da minha aula. Eu disse, seus sacanas, quer dizer que vocês estão bem na foto almoçando, eu tô aqui, esgoelando, né? Por isso eu não falo nada. Mas é que chegou um cafezinho aqui, cafezinho de mamãe, aí eu não pude resistir, né?
Então, gente, lá no Mar Morto, cara, a turma que tá para formar agora, aliás, a turma 2018, 2017, eles inventavam de chupar tangerina antes da minha aula. Eu tinha uma aula que era esse horário de 11h30. Pô, chegava na sala de aula lá no campinho, era um cheiro de tangerina, que tava infestado assim. Eu disse, galera, vamos comer essa tangerina lá fora. Vamos comer tangerina lá fora. Esse era o Márcio ele é agricultor também, ele levava. Isso é da turma da Cid. É a turma dela, mesmo. Cara, vocês são ralados. Né? Sim, voltando à história de Israel. Então, como as rochas ali formadas são rochas, né, que aí tem muitos minerais primários, esses minerais primários são principalmente, viu, gente? Esses minerais primários que são fontes desses sais, principalmente de sódio, cálcio e magnésio, tá? São os plagioclasos. São os plagioclasos. Tá? A principal fonte aqui, ó, de cálcio, magnésio e também sódio. O feldespato vai ser principalmente de sódio. Professor, de onde é que vem aí os carbonatos? Né? Os carbonatos principalmente de rochas sedimentares, né? O carbonato de cálcio ali que vai se formando. Os nitratos, principalmente de matéria orgânica, junto com sulfatos também, que algumas rochas vulcânicas também contêm sulfato na sua constituição. Vocês têm acompanhado, descarregou meu celular. Vocês têm acompanhado ultimamente aí os vulcões entrando em erupção, aquela grande quantidade de fumaça, né? E a Terra fazendo o processo que ela faz há muitos anos, né? Jogando muitos nutrientes, principalmente enxofre, né, na atmosfera terrestre, que vão ser incorporados depois dentro dos ambientes terrestres e ambiente aquático. Bom, voltando à história de Israel, então, como essas rochas são rochas que apresentam minerais primários que são fontes de cálcio, de magnésio, de potássio, de sódio, de sais, esses minerais sofreram intemperismo e ao longo de milhões de anos desse fluxo de água sendo transportado de cima para baixo e acumulando na parte mais baixa do relevo, ele vai formar uma área onde tem um acúmulo de uma alta concentração de sais. Perfeito? Alta concentração de sais. E essa alta concentração de sais vai provocar esse fenômeno de salinização. Bom, no caso do perfil do solo, tá, durante o processo de formação desse solo, o solo vai se formando, criando o horizonte A, cria o horizonte B textural, tem o horizonte C e logo em seguida a rocha matriz. Né? Como esse horizonte A e esse horizonte B, que nós podemos chamar de solo 1, tá? O que é o solo 1? É o horizonte A mais o horizonte B, seja ele qual for o horizonte B. Tá? Como ele está muito próximo do horizonte C da rocha matriz, essa rocha matriz que está envolvida de água, lá do lençol freático, né, ela vai ter esse efeito muito intenso sobre o solo 1, sobre o horizonte A e sobre o horizonte B. Por quê? Quando a evapotranspiração aqui na superfície ela for maior que a precipitação pluvial, significa que essa água vai ascender por capilaridade, em função de um gradiente, né, de umidade do solo.
aqui em subsuperfície ele vai estar mais úmido. Então este gradiente fará com que a água ascenda para as camadas mais secas. Pelo transporte, né? Aí é o fluxo de energia. Nesse caso, a matéria é a água, né? Como a água está carregada de sais, porque essa água ela estava em contato com material de origem que está muito próximo à superfície, a água carregada de sais, ou seja, é uma solução, né? Essa solução ela ascende por capilaridade, chega até a superfície, essa água continua evaporando, agora, né, para a atmosfera, e vai enriquecendo aqui o solo com os cátions, ou com ânions. Quais cátions? Cálcio, magnésio, potássio, sódio. Principalmente quem? O sódio. Obviamente, desde que a material lá de origem tenha um alto teor de sódio como mineral primário, principal ali daquele material de origem. Perfeito, gente? Então, uma das hipóteses para que esses solos ocorram é que tenha ocorrido o que eles chamam de paleoclima. Paleoclima. Por que isso? Porque pode ocorrer do aparecimento desses solos em zonas climáticas que não são áridas. Hoje, nessa nossa era que a gente está vivendo. E que essa movimentação, essa saturação de sódio, principalmente no perfil, ocorreu porque no passado viveu-se um período de intensa precipitação pluvial, que fez com que esses íons, né, fossem lixiviados, que se formasse o perfil de solo, ou seja, mas que também não tinham alto teor de sais no perfil. Mas houve uma mudança climática, que o clima ficou mais árido, e depois, que é o caso agora, né, que é o hoje, nesses ambientes, exemplo ali do semiárido nordestino, e que essa água agora tendeu a ascender por capilaridade, levando esses sais. É esse ciclo sucessivo de período árido, ascende os sais, depois vem um período chuvoso, esses sais são lavados, aí de novo período árido, ascende os sais, vai promovendo esse acúmulo desses teores, desses sais no solo. Perfeito? Beleza? Bom, para a gente entender os solos formados a partir desse processo de salinização, nós temos agora que entender 4 caráteres utilizados no sistema de classificação do solo. Tá? Primeiro, o caráter sódico. Segundo, o caráter solódico. O terceiro, o caráter sálico. E o quarto, o caráter salino. Tá? Sódico, solódico, sálico e salino. Desculpa. Tá? Então, quando nós falamos, toda vez que vocês ouvirem falar sobre solos que estão com problema de salinização, vocês vão ouvir do palestrante, vocês vão ouvir, né, do professor, ou vão ler no material escrito essa informação de caráter sódico, solódico, sálico, salino.
Tá? Caráter sódico. O que é o caráter sódico? Já falamos numa aula anterior sobre isso. Vamos relembrar. É usado para distinguir horizontes ou camadas que apresentem saturação por sódio maior ou igual que 15% em alguma parte da seção de controle que define a classe. Ou seja, resumindo, lá no horizonte B, utilizado como horizonte diagnóstico, que vai levar à formação do plano solo, a saturação por bases tem que ser maior que 15%. Desculpa, a saturação por sódio tem que ser maior que 15%. Deixa eu abrir aqui uma outra aba. Para a gente explicar de novo sobre a situação de saturação. Tá? Vamos lá. Imagine o seguinte. Nós temos aqui o nosso mineral de argila. Tá? Esse mineral de argila aqui, tá? É uma argila silicatada. Então, ela vai gerar cargas elétricas negativas, tá? Então, coloca aqui, ó. Cada tracinho desse aqui. Ah, tá. Beleza. Esqueci de ativar aqui. Bom, então, vamos lá explicar de novo sobre essa situação aí de saturação por base, saturação de sódio. Vamos relembrar o seguinte, nós temos uma argila silicatada, que ela tem capacidade de gerar carga elétrica negativa. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, 10 tracinhos, que vai corresponder, né, didaticamente, como se fosse 10 espaços, 10 compartimentos que vão poder, tá, reter cátions. Então tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bem? Então esse 10 aí corresponde a 100%, né? Então dando essas cargas negativas, eu posso ter lá as cargas elétricas positivas, né? Por exemplo, o hidrogênio, vou pegar esse azul cachorro velho aqui. Vocês sabem qual cachorro velho que eu tô falando, né? Então, essa carga negativa ocupada por hidrogênio, essa por alumínio, por cálcio, por magnésio, por hidrogênio de novo, por alumínio, por cálcio. Beleza, tá tudo tranquilo, Walson. Tá. Cálcio é ocupado por sódio, por sódio e por sódio. Então, ou seja, olha, qual é a saturação por sódio aí? Se eu tenho 10 espaços, 3 desses estão sendo ocupados por íon sódio, dentro desse modelo hipotético aí, significa que eu tenho 30% de saturação por sódio. Correto? Ou estou errado? Né? 30%, né? 3 para 10. Correto.
Quanto é que eu tenho então a saturação? Deixa eu colocar aqui, eu esqueci do potássio. Vou colocar o potássio. Eu vou tirar uma do sódio aqui, ó. Vou colocar um de potássio. Então a nossa saturação ela vai diminuir agora, tá? A saturação por sódio aqui, ó, será 2 dividido por 10 vezes 100. O caso será quanto? 20%. A saturação por bases, a V%, como é que eu calculo? Soma de bases dividido pela CTC vezes 100. Quanto é a minha soma de bases? Que é o teor de cálcio, magnésio, potássio, sódio. Soma de base será, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 dividido por 10 vezes 100, é isso, né? 1, cálcio, 1, 2, 3, não, tá errado. 1, cálcio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não estava considerando sódio, né? Não estava considerando sódio. Vou evitar isso aqui. E tá passando esse negócio aqui. Então é 6. Então, minha saturação por base aqui, 6 dividido por 10 vezes 6 vai dar 60%. É isso? Bom, mas aí vem um detalhe. Tá? Que sempre quando nós trabalhamos com porcentagem, nós temos que ver o quanto isso aí corresponde à proporção do numerador dentro do denominador, né? Porque, olha, vou dar um exemplo aqui. Digamos eu pego uma caneca. Essa caneca, ela tem, vamos colocar 1000 ml de água. Não vou utilizar 1000. Vou utilizar 100 que fica mais fácil. Tem 100 ml. Tá? E aí eu coloco aqui, ó. Eu coloco aqui 60 ml de água. Então a saturação por água é quanto? 60%. Correto? Eu agora pego uma xicrinha. Uma xicrinha aqui. Que ela tem capacidade de 10 ml. E eu coloco 6 ml de água. Qual é a minha saturação por água aqui? Continua 60%. Tô certo? Ou estou errado? Estou variando a maionese. E aí, tá me ouvindo? Tá certo. Então, pega a visão aqui. Vocês vão resolver muitos problemas na vida profissional de vocês analisando, interpretando as análises de solo aqui. Tá? Então, nesse exemplo aqui da argila silicatada que eu falei para vocês, quando a V% ela é maior que 50%, o solo ele é eutrófico ou distrófico? Ele é eutrófico ou distrófico? Eutrófico, né? Ele é eutrófico. Então, seria um motivo para a gente falar assim: pô, esse solo tá beleza, solo eutrófico de primeira, pô, muito bacana. Mas aí vem
aquela jogada de água fria. Quando você olha para esse cara aqui, ó, e vê que a porcentagem de saturação por sódio é 20%. Ou seja, que dentro desses 60% de saturação por sódio, tu tem uma contribuição muito alta de saturação por base, tu tem uma contribuição muito alta por sódio. Tá? E que esse sódio ele vai provocar vários problemas relacionados à ordem química, devido a uma desregulação ali do potencial osmótico, ou seja, o potencial osmótico vai ficar muito maior, né? E vai provocar dispersão de argila. Então, ou seja, você não vai poder comemorar aqui. Ó. Esse eutrófico aqui, ele vai ser muito bom quando eu tenho cálcio, magnésio e potássio. E vocês já viram, lá no vertissolo, lá no chernossolo, que mesmo assim, mesmo sendo eutrófico, os teores de cálcio às vezes são tão altos que vão até desregular a absorção também de magnésio e potássio. Esse excesso de sódio aqui, eles vão ter 3 efeitos. Tá? O efeito sobre o potencial osmótico. Lembre lá da fisiologia vegetal. Tá? Desregular o potencial osmótico. Vão provocar dispersão das argilas. E lembre que para a agricultura o que interessa para a gente é a argila floculada para formar agregação. Tá? E um terceiro aqui, potencial osmótico. Estou comendo N ali. Potencial osmótico, dispersão das argilas, tá? Aqui os efeitos negativos, tá? Dispersão das argilas e desbalanço na absorção também de cálcio, magnésio e sódio. Relembre que estes caras aqui, eles têm cargas elétricas positivas. Então, eles competem pelo mesmo sítio de troca lá no sítio de absorção nas raízes. Okay? Sendo que uns têm mais afinidade que os outros. Perfeito, gente? Então, quando você estiver analisando o solo, diante de uma amostra de solo, amostra não, né? Diante do laudo da análise do solo, vocês têm que ver essa visão de tudo, cara. É análise multivariada. É uma variável que está influenciando na outra. Então não adianta só olhar assim, V% está maior que 50%, beleza, sim, mas o teor de sódio? É tal. O teor de cálcio, será que não está extremamente alto que vai desbalancear o cálcio, o magnésio, o sódio? Então não, o potássio. Então isso também é necessário a gente observar. Perfeito? Bom, então é o caráter sódico, voltando, né, à imagem anterior. Então o caráter sódico é determinado por isso aqui, ó. Deixa eu pegar o azul de novo aqui. Azul cachorro doido. Nossa, tem revista aqui, né? Ninguém fala assim, é isso, professor. Então aqui, ó, porcentagem de sódio. Tá? Muitas análises vai estar assim, ó. PST. Porcentagem de sódio trocado. Tá? Ou às vezes vai estar aqui, ó. Símbolo da porcentagem do sódio. Quando isso é maior que 15% ou igual a 15%, tem-se o caráter sódico. Caráter sódico. Caráter sódico. Perfeito? Como é que calcula isso aqui? Porcentagem de saturação de sódio é igual ao teor de sódio trocável
dividido pela CTC vezes 100. Esse valor de sódio trocado Na+, e CTC está lá na análise de solo. Tá? Bom, quando o caráter é solódico, o teor de sódio é menor. Então, a porcentagem de saturação por sódio ela vai estar entre 6 a 15%. Tá? 6 a 15%. Então, a porcentagem de saturação do sódio está em 6 a 15%. Menor que 15%, na verdade. 15% ainda é caráter sódico. Onde é que a gente vai ver isso, gente? Isso vai estar lá na análise de solo. Ou então nós vamos calcular. Um solo que apresenta esses altos teores de sódio trocado, lá na análise de solo, você já vai lembrar que alto teor de sódio trocado promove dispersão das argilas. E essa dispersão de argila migra do horizonte A para o horizonte B, formando uma estrutura chamada estrutura colunar, ou estrutura maciça. Vou pegar uma imagem aqui, só para não perder o fio da meada. Que é o exemplo, planossolo. Essa estrutura aqui, ó, prismática, ou às vezes estrutura colunar, é em função da deposição de argila que foi ocorrendo ao longo de sua formação. Como é que a gente pode observar isso também no campo? Se existe alto teor de sais no perfil do solo, atividade animal. É comum animais silvestres ou animais domesticados estarem lambendo o barranco quando eles estão com deficiência mineral. Eles vão lamber lá o barranco porque a natureza deles já sabe que ali tem uma alta concentração de sais que vai suprir as necessidades dele, ou tentar suprir as necessidades dele. Como é o nome disso? Geofagia. Quem já comeu barro aí? Quem já comeu barro sabe. Conhece. Isso é geofagia. Professor, do plano solar que você falou, argila o quê? Argila silicatada. Argila não floculada? Não, argila dispersa. Espera aí que eu vou explicar aqui sobre essa argila dispersa aí para consolidar, para deixar mais claro para vocês esse processo de floculação de argila. No processo de floculação de argila, a floculação de argila ela vai favorecer ao arranjo estrutural na forma de agregados. Tá? A floculação de argila ela favorece a formação de agregados. A dispersão de argila favorece no solo a um adensamento
ao adensamento, porque as partículas elas vão se organizando não mais na forma de agregados, e sim numa forma de deposição plana, como se fosse uma sobre a outra. Nos agregados não, os agregados tem todos aqueles grumos, né, que vão se formando, vão se organizando, principalmente em estruturas aqui, ó. Quais são os tipos de estruturas aqui, ó? Estrutura em grânulos e estrutura em blocos, que são os dois tipos de estrutura que são mais favoráveis a um solo com um bom grau de estruturação, que significa que ele tem bom espaço poroso, suficientemente adequado para ter umas boas condições de permeabilidade, ou seja, de movimentação de ar no solo, e também de movimentação de água e de retenção de água. São esses tipos de estrutura aqui, tá? Em grãos e em blocos. Quanto mais vai ocorrendo o adensamento... Oi? Não está aparecendo? Não, professor, faz tempo. Caramba. Eu acho que o senhor estava escrevendo no slide só para apresentar agora. Acho que deve estar escrito aí. Bom, agora está aparecendo. Então, estava falando para vocês que quando tem floculação de argila, nós temos uma organização hierárquica no solo que vai favorecer que se forme agregados. Tá? Agregados. Essa forma de organização de agregados, de estrutura do solo, morfologicamente se organiza na forma de grãos, na forma de blocos, sendo que esses blocos eles podem ser classificados como angulares e subangulares. Então, é o próprio grau de organização de quem? Das partículas de areia, silt e argila e sobre interação da matéria orgânica. Imagem, vou colocar aqui. Matéria orgânica e também micro-organismo, tá? Então esses caras aqui, ó, matéria orgânica e micro-organismo, através da liberação de exudatos ou de hifas de fungo, quando ocorre o processo de floculação da argila, a argila adquire tamanho suficiente para se aderir às partículas de silt e argila. E quem que vai promover também isso? A matéria orgânica e os micro-organismos. E também aqui os óxidos de ferro. Eles serão os agentes cimentantes. Bom, então entenda o seguinte. Professor, o que seria bom para o solo? Essa condição aqui de estrutura. Porque essa condição de estrutura é que favorece a uma melhor condição hidráulica e de permeabilidade do solo. De tal maneira que a água vai infiltrar, que a água vai armazenar e que vai ter espaço para o desenvolvimento das raízes. Com a dispersão da argila, essa argila não vai flocular. Se ela não vai flocular, ela não vai ter diâmetro suficiente para formar agregado junto com silt e argila, intermediados pela ação cimentante da matéria orgânica, dos micro-organismos, óxidos de ferro e alumínio. Ou seja, o negócio vai desandar. Tá? Qual é o melhor exemplo para a gente lembrar disso aqui? É um bolo que sentou, um bolo que desandou. Ou seja, houve um adensamento que aquele bolo não ficou fofo. Vocês já viram que um bolo fofo é um bolo que ele tem, né, uma boa aeração.
né? Você olha ele e vê assim, todos os poros dentro daquele bolo. Agora, quando o bolo é adensado, meu amigo, tu vê só aquela sola, não é verdade? Não vê nenhum espaço ali poroso. Por quê? Porque ali não houve um processo um processo que permitisse que houvesse uma organização estrutural. Lá no caso do bolo, é em função da presença do amido, do trigo, da manteiga, do óleo, do fermento, ali bem mexido na proporção adequada, e aí consegue, né, formar aquele bolo fofo. Às vezes, do bolo solado, ou foi muito trigo, ou foi muito açúcar, né, pouca margarina, foi alguma coisa que favoreceu que o trigo se adensasse, não tivesse um plano, né, de organização de tal maneira que favorecesse a formação, né, de uma porosidade dentro daquele bolo. Esse raciocínio ele vale para o solo. No processo de dispersão de argila, como a argila está totalmente dispersa, agora as partículas de areia, de silt e argila, elas vão se organizar, né, em uma forma que a deposição ela vai ser uma sedimentação que não vai favorecer a formação de agregados. É como se fosse uma deposição de sedimentos, um sobre o outro, uma partícula sobre o outro. Então, na dispersão de argila, esse adensamento ele vai ser observado dentro da morfologia do solo na forma da estrutura colunar, prismática e maciça. Em último grau, maciça. Tá? Em último grau, maciça. Teremos colunar. Então, esse tipo de estrutura ele está relacionado a um processo onde o eixo ele é maior que a largura. A maciça é só uma massa de solo, como se fosse um concretão. Tá? Para lembrar isso aí, dê uma olhada lá naquela aula inicial, lá no início das aulas iniciais de morfologia do solo, sobre estrutura colunar, prismática e maciça. Quando nós temos essas características aqui, ó, esse solo ele vai ter como tendência a apresentar uma alta densidade do solo e uma baixa porosidade total. Principalmente a macroporosidade. Este aqui, a tendência dele é uma menor densidade, uma maior porosidade total e uma maior macroporosidade também. Por que isso é bacana? Porque isso aqui vai influenciar diretamente sobre uma boa qualidade do solo. Uma boa qualidade física do solo. Porque esse solo ele é bem estruturado. Aqui nós vamos ter uma má qualidade do solo porque ele não tem uma boa estrutura. Como ele não tem uma boa estrutura, maior densidade, menor porosidade, menor é o espaço poroso para a movimentação de água, para o crescimento das raízes, mais acumula água no período chuvoso. Então ele vai ocasionar problemas muito sérios de drenagem de água. Esses solos aqui, eles são de moderado a imperfeitamente drenados. Imperfeitamente drenados.
Então isso vai ocasionar esse problema de qualidade física do solo mesmo. Tá? Bom, neste caso aí, como o sódio ele tem um alto raio iônico, além de também ser monovalente, ele vai provocar aquele fenômeno que eu falei para vocês da expansão da dupla camada difusa. Tá? Essa dispersão de argila ela ocorre justamente por esse fenômeno, expansão da dupla camada difusa. O que vai favorecer isso aí? O raio hidratado do sódio. Bom, quando o teor de sódio está entre 6 a 15%, ele vai receber o termo solódico. Quando o percentual de saturação de sódio trocável é maior ou igual que 15%, é sódio. O caráter sálico ele está relacionado com a presença de sais, não necessariamente o sódio. Tá? São vários sais que estavam presentes na água. Pode ser pela água de irrigação, no caso de sistemas de irrigação, onde a água já está presente um alto teor de sais solúveis, né? Aumentando a concentração na água. Ou da água, né, do lençol freático que já carrega uma grande quantidade de sais ali presente. Tá? Então, o caráter sálico, Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, diz o seguinte, que é uma propriedade referente à presença de sais mais solúveis em água fria que o sulfato de cálcio, em quantidade tóxica a maioria das culturas. Ou seja, esse valor aqui, de 7 decissimes da condutividade elétrica, quando ele é maior que 7 decissimes, isso aí é extremamente perigoso para a agricultura, porque ele é tóxico para a maioria das culturas. Tá? Bom, a condutividade elétrica, lá na análise do solo, quando é pedido, ela é representada pelo CE. Tá? Quando a condutividade elétrica é maior que 7 decissimes por metro. Tá? Isso aqui é uma unidade. Decissimes por metro. Nós temos o caráter sálico. Então, lá na disciplina de irrigação, quando vocês estudarem, na hora de avaliar a qualidade da água, se ela apresentar essa condutividade hidráulica muito alta, você já sabe que tem um caráter sálico ali naquele solo. E que isso é muito prejudicial à maioria das culturas. O caráter salino, ele vai ter quando a condutividade elétrica ela estiver entre 4 a 7 decissimes por metro linear. Por metro, não linear. Vou marcar aqui com a amarelinha. Então, repare o seguinte, que na determinação desses caráteres, nós temos parâmetros de solo, que esses parâmetros, os níveis críticos desses parâmetros, é que serão utilizados para determinar aquele caráter. Já falei para vocês que V% acima de 50% é eutrófico. Qual é o parâmetro que eu utilizo para saber a V%? O valor de CTC e a soma de bases, cálcio, magnésio, potássio e sódio. O percentual de saturação por sódio, por percentual de sódio trocável. É um caráter, né? É um parâmetro que eu utilizo para calcular
né, o caráter sódico ou solódico. Quais são as análises de laboratório que eu utilizo? O teor de sódio e a CTC. No caso aqui, para determinar o caráter sálico e salino, eu estou utilizando a condutividade elétrica. Perfeito? Maior que 7 decímetros, caráter sálico. Caráter salino, entre 4 a 7. Bom, esses critérios eles são importantes para definir o que é o plano-solo. O solo formado lá pelo processo de salinização. O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos ele fala que planossolos são solos constituídos por material mineral, então formado por areia, silto e argila, com horizonte A ou um horizonte E, seguido de horizonte B plânico. Horizonte plânico sem caráter sódico perde em procedência taxonômica para o horizonte clínico. Esses são os critérios específicos que existem no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, tá? Que é mais para distinguir, às vezes, quando ocorre um horizonte dentro de um solo que apresenta outras características que poderiam utilizar para classificar em uma outra ordem taxonômica, por exemplo, plintossolo. Então diz o seguinte: se em algum solo ocorrer um horizonte plânico sem caráter sódico, ou seja, com baixo teor de sódio trocável na sua CTC, ele perde em precedência taxonômica, ou seja, ele vai ser enquadrado lá dentro do horizonte clínico, se tiver horizonte clínico. Tá? Mas não vamos ater esses detalhes aí, que ele mais vai confundir a nossa cabeça do que ajudar a nossa aula. Coisa do Sistema Brasileiro de Classificação de Solo. É muito específico, mas ele é muito bom, mas ele tem muitas coisas específicas que a gente precisaria aqui de um curso de pós-graduação com mestrado e doutorado para a gente concluir esse sistema brasileiro. Bom, os planossolos eles podem ser divididos em planossolos nátricos e planossolos áplicos. Planossolos áplicos são todos aqueles planossolos, ou seja, solo que apresenta horizonte B, plânico, tá? Mas que não tem caráter sódico. Ou seja, ele não é nátrico. Para a gente entender o que é planossolo nátrico, o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo diz o seguinte, que é um solo com horizonte B plânico, tá? Ele tem um caráter sódico imediatamente abaixo de um horizonte A ou E, dentro de 200 centímetros a partir da superfície do solo. É aquilo que ele está dizendo aqui. Ó. Que se nós temos um perfil do solo, se nós temos aqui um perfil do solo que tem um horizonte A, esse solo ele tem um horizonte A, tá? Eu vou utilizar como exemplo aqui que ele tem um horizonte E, tá? Mas nem sempre isso vai acontecer. E ele tem um horizonte B plano, BP. Tá? BP significa horizonte plano. Horizonte plano. Tá? Eu posso falar que é um horizonte B plânico, mas só o fato de falar horizonte plânico, você já sabe que é um horizonte B. Não existe horizonte A plânico. Entendeu? É horizonte plânico, horizonte B plânico. O que é o horizonte B plânico? É um horizonte que ele vai ter alto teor de sais, alto teor de sódio, tá? Alto teor de sódio, e que a sua estrutura ela vai estar principalmente formada por aquela estrutura colunar, prismática ou maciça. Bom, para que seja planossolo nátrico, o teor de sódio tem que ser maior ou igual que 15%
dentro desse intervalo aqui, ó, do início do horizonte B, do limite superior do horizonte B, ao limite inferior do horizonte B, que isso ocorra dentro de 200 centímetros de espessura. Ou seja, no mínimo, o nosso horizonte B plânico ele tem que ter 2 metros de profundidade, e que ele esteja abaixo do horizonte E e abaixo do horizonte A. Ou que esse horizonte B esteja abaixo de um horizonte A. Mas a saturação por sódio, tem que estar acima de 15 ou igual a 15%. Por quê? Isso aqui é o que define o caráter sódico. Caráter sódico. Um outro item é o caráter sódico em um ou mais horizontes dentro de 150 centímetros a partir de sua superfície, desde que a parte superior do horizonte B tenha a soma de magnésio e sódio trocáveis maior que cálcio e hidrogênio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o meu perfil ele não tem 200 centímetros de profundidade para o horizonte B plano. Tá? O que eu tenho é um horizonte B plano que dentro de 150 centímetros de profundidade ele tem um caráter sódico, mas lá na sua superfície, ou seja, na superfície do horizonte B, a soma de bases, a soma de magnésio e sódio seja maior que cálcio e hidrogênio. É confuso? É. Mas não se preocupe com isso agora. Tá? Isso aí são critérios específicos do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo que estão também em constante mudança. Tá? Se vocês pegarem o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos de 2018, que é o que está atualmente em uso, essa informação era uma informação que não tinha no Sistema Brasileiro de 2013, e que também não tinha no 2007, que também não tinha no 2009. Também não tinha em 1999, melhor dizendo. Então, são critérios de distinção entre classes que constantemente estão sendo também atualizados. Mas isso não interfere no entendimento agronômico da coisa. Tá? No dia que vocês estiverem trabalhando lá no dia a dia, se depararem com isso aí, a preocupação que vocês vão ter não é se ele é sódico, se ele é solódico. Vocês querem saber quanto é o teor de sódio que tem nesse solo e como é que eu vou corrigir. Essa é a importância da ordem prática. Perfeito? Bom, aqui tem uma informação de horizonte plânico. Eu vou deixar esse material lá no SIGA para vocês darem uma lida. Tá? Sobre as características que o Sistema Brasileiro de Classificação... Eu copiei lá do Sistema Brasileiro de Classificação do Solo e coloquei aqui para deixar bem entendido o que é o horizonte B plano. Bom, uma característica que pode ocorrer nesse processo de evaporação da água que estava carregada de sais solúveis é a deposição desses sais em superfície, formando essas incrustações de sais. Tá? Beleza, João? Essas incrustações de sais. Então, isso aqui é característico, tá, de ambientes onde, lá no lençol freático, existe uma alta concentração desses sais e que esse lençol freático está muito próximo à superfície. Daí, quando evapora a água que está presente no solo, esses sais acabam formando essas incrustações sobre a superfície. Isso aí é um problema muito sério de degradação do solo. Planossolos são solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E, seguido de horizonte B plano. Tá? Horizonte B plano. No segundo nível categórico, que é as subordens, nós podemos ter os planossolos nátricos e os planossolos ápicos. Planossolo nátrico significa que dentro de 200 centímetros, tá, a partir da superfície do solo, ou vai apresentar caráter sódico, né? Ou seja, meu horizonte B
plânico, ele tem que ter saturação por sódio maior ou igual a 15%. Se não acontece isso, ele cai dentro de planossolos ápicos. Então, o termo ápico, ele sempre vai ser utilizado para enquadrar os solos em outras seções diferentes das anteriores. Nesse caso aqui, planossolo nátrio. É isso que o sistema fala para a gente. Tá? Então, o planossolo, ele apresenta horizonte B plano. O que vocês acham que vai acontecer com a estrutura desse solo? Será que esse solo é um solo bem estruturado? Que também é um planossolo ápico. Tá? Então, ou seja, ele apresenta horizonte B plânico. Horizonte B plano. Ele é eutrófico. Se ele é eutrófico, o que a gente espera? Que a saturação por base seja maior que... Quanto, gente? Maior que 50%. Maior que 50%. Dentro lá do horizonte utilizado como diagnóstico. Tá? Deixa eu modificar a cor diferente aqui. Tá falhando aí, gente? O colega de vocês está perguntando aí. Dá um feedback aí pra gente. Às vezes pode ser a minha conexão que deve estar dando uma oscilada. Vou colocar amarelo aqui, separar bem aqui já. Eutrófico. E sódio. Bom, então, ele está falando aí, ó, que é um planossolo ápico, eutrófico, sódio. Tá? É um planossolo porque ele apresenta horizonte B plânico. Tá? Ele é eutrófico porque apresenta saturação por base maior que 50%. Olha aqui a saturação por base. Onde é que eu vejo isso? V% dentro do horizonte que nós utilizamos como critério de classificação. Nesse caso aí, o critério utilizado como classificação é o horizonte B, né? Então, esse horizonte B, ele está classificado em horizonte B2, 1T, B2, 2T. Ou seja, horizonte B textural. Tá? Então, o horizonte aqui utilizado como horizonte diagnóstico, ele apresenta ó, saturação por base de 82% e 84%. Ali em torno de 30 a 70 centímetros de profundidade. Bom, sódico. Por que ele é sódico? O que é o sódico? O sódico ele vai apresentar saturação por base maior que 15%. Neste caso aqui, o caráter sódico ele não vai ser utilizado como um critério de classificação lá no segundo nível categórico. Esse termo aqui, ó, sódico. Por causa daquela regra que ele diz o seguinte, ó, o caráter sódico para um planossolo nátrico em um ou mais horizontes dentro de 150 centímetros a partir da sua superfície, desde que a parte superior do horizonte B tenha a soma de magnésio e sódio trocáveis maior do que cálcio e magnésio. Então, como este solo ele não tem caráter sódico dentro das primeiras camadas do horizonte B, ó, dentro das primeiras camadas do horizonte B, o teor de sódio ó, é 14. Então, ou seja, não se enquadra lá naquele... Ele tem caráter solódico, não sódio. Então, mas logo abaixo, né, de 50 a 70 centímetros, de 70 a 90 centímetros, ele vai apresentar o caráter sódico.
lá no sistema brasileiro de classificação de solo, ele vai dizer o seguinte: bom, já que existe em profundidade parte deste horizonte B com caráter sódico, ou seja, o meio e o limite inferior são sódicos, mas o limite superior desse horizonte B é solódico, ou seja, não é sódico, então vamos utilizar um critério. Vamos pegar o teor de magnésio mais sódio e somar. 3,4 mais 2,60 dá 6. Esse teor de cálcio mais magnésio, somados com os teores de cálcio e hidrogênio, que vai ser 8,9 mais 3,23, deu 12. Esse teor de cálcio mais magnésio, para ser caráter sódico, tá? O teor de magnésio, o teor de magnésio mais sódio, ele tem que ser maior que o teor de cálcio mais hidrogênio. Nesse caso aqui foi 6 e aqui foi 12. Então 6 é menor que 12. Então se nós formos lá no Sistema Brasileiro de Classificação de Solo, para ser plano solo nátrico, o caráter sódico em um ou mais horizontes dentro de 50 centímetros a partir da sua superfície, desde que a parte superior do horizonte B tenha a soma de magnésio e sódio tocável maior que cálcio e hidrogênio. Portanto, o nosso solo ele não se enquadra dentro do sistema sódico, dentro de planossolo sódico. Mas em profundidade existe esse caráter. Então, no Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, ele não vai ser desprezado essa informação. Essa informação ela vai ser acrescentada aqui no quarto nível categórico. Então, tem o primeiro nível categórico, é planossolo, o solo formado por horizonte B plânico. Segundo nível categórico é o planossolo áplico, ou seja, ele não apresenta caráter sódico dentro do seu horizonte diagnóstico. Eutrófico, terceiro nível categórico, saturação por base maior que 50%. E dentro de algum dos horizontes diagnóstico aqui estudado, tá? Isso aqui tudo é horizonte B, mas ele foi seccionado. Eles apresentavam características dentro do horizonte B. Lá dentro do horizonte B, foi verificado que existe, né, horizontes que apresentam saturação por sódio maior ou igual a 15%. Então, por isso que ele foi classificado como planossolo, áplico, eutrófico, sódio. Se nós olharmos agora os teores de cálcio, de magnésio e de sódio, nós vamos observar, principalmente de sódio, que há um incremento no teor de sódio em profundidade. Que limitação isso tem para a agricultura? É que, apesar dos teores de sódio aqui estarem baixos, né, eu tenho 2% de saturação por sódio. No entanto, o manejo de irrigação, digamos assim, nós vamos irrigar o nosso solo. Preparou todo o sistema de irrigação, pivô central, beleza. Tá irrigando, mas por algum problema ou devido a um mau dimensionamento no cálculo da irrigação, de tal maneira que tem uma vazão acima da que foi calculada de disponibilizar de forma adequada aquela água para a planta, ou seja, eu estou tendo perdas de água pela drenagem,
Aí chega um período em que eu desligo a irrigação. Digamos, vamos ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses sem irrigação, porque não tem cultura. O que vai ocorrer? A evapotranspiração que vai ocorrer naquele solo vai promover a subida, a ascensão capilar da água dos horizonte B para o horizonte A, trazendo esse sódio aqui, ó, para a superfície. Então, o que aconteceria se este solo aqui, ó, parar o manejo de irrigação? E o que acontece nesse solo quando chegam os períodos mais secos do ano? Ou seja, não tem entrada de água no sistema. É o sódio que está no horizonte B ser levado para a superfície. É ser levado para a superfície. Que processo é esse? Capilaridade. A ascensão capilar da água. Então, o manejo para a correção da fertilidade desse solo, ele passa por 2 processos. Pela irrigação, pela adição de água para lavar realmente o perfil, e também pela gessagem. Tá? Pela gessagem. A gessagem com a aplicação, né, do sulfato de cálcio, a presença do sulfato de cálcio, esse sulfato ele se liga ao sódio e ele pode ser facilmente, né, lixiviado por ação da água. Mas isso não é uma única vez que você vai fazer isso aí. Constantemente, esse sódio também vai estar sendo liberado. Então é questão de manejo. É sempre estar trabalhando esse solo. Bom, o que pode influenciar essa ascensão capilar aí? Se esse é um horizonte B textural, o planosolo, relembre, é um solo que apresenta um horizonte B textural. O teor de argila em profundidade é maior do que no horizonte A. Pedogeneticamente, se o horizonte A ele tem um alto teor de areia, aí nós temos o que? 47%, né, de areia grossa, 22%, até em torno de 45%, uma média de 45%, né, de areia grossa. Né? Vamos fazer uma soma aqui. Quanto é a média ali? Só para vocês entenderem uma coisa. Muito importante para usar nos solos. Então aqui, ó, vou pegar aqui uma média do teor de areia grossa. De areia grossa do horizonte A1, do horizonte A2. Aqui deu 46. Opa, errei aqui. Escrevi errado. Estou considerando aqui os 2 horizontes. Todo horizonte A, desculpa. Todo horizonte A. 46% aqui, tá? Isso aí equivaleria em gramas por quilo a quanto? É só multiplicar por 10. 46 vezes 10 seria 460 gramas por quilo de solo. Teria 460 gramas de areia grossa para cada 1 quilo de solo. Areia grossa, AG. Areia fina. Temos ali 23% de areia fina. 46, não, 23. 46 dividido por... Então, se eu pegar aqui o total, né? Areia total. 46 mais 23, ou seja, a soma de areia grossa mais areia fina. Tenho 46% de areia grossa e 23% de areia fina. Nós temos 69% de areia total. Se eu pegar aqui, ó, 46% de areia grossa e dividir por 69%, que é o total, eu tenho 67% da areia do meu solo
da areia total, 66% da areia total, é composto de... Não, 100% da minha areia total o YouTube está lento. Se nós formos utilizar aqui a proporção relativa, então 100% da minha areia total, 67% é de areia grossa, e 33% é de areia fina. Por que essa informação é importante? Então preste atenção e nunca mais esqueçam essa informação. Tá? Nunca mais esqueça essa informação, que ela é importantíssima para o manejo do solo. Sabe aquela história do depende? Pois é. É aqui que temos um perfeito exemplo que o depende, ele precisa da análise, da compreensão de vocês dos constituintes que estão presentes no solo. Então, olha, é o seguinte. Vocês concordam comigo que quando a precipitação pluvial é menor que a evapotranspiração, ou seja, a evapotranspiração vai forçar a evaporação da água do solo, e devido a essa diferença no gradiente de umidade, né, que ocorre no solo, a água que estava na subsuperfície, ela vai ascender por capilaridade do horizonte B. Ela vai ascender, na verdade, ali, rocha matriz, horizonte C, horizonte B. Ela vai ascender, chegar no horizonte A e vai evaporar. Perfeito? Está entendido aí? Esse é o primeiro entendimento que vocês têm que ter. No entanto, existe um fenômeno chamado quebra de capilaridade. A quebra de capilaridade, ela vai ocorrer quando os capilares, eles apresentam diâmetros diferentes. Para que ocorra esse fenômeno da capilaridade, é necessário que os poros presentes ali no solo, eles sejam também contínuos e eles tenham proporção, diâmetro suficiente para que eles possam... Essa água, pelo processo de adesão e coesão, ela possa ser transportada. É como se a gente conectasse várias válvulas uma na outra. E quando eu pego uma válvula pequena e tento encaixar numa válvula grande, ela não vai haver contato hidráulico. Eu não vou conseguir encaixar. E é isso que ocorre com solos. O horizonte B, textural, como ele tem alto teor de argila, nós temos o quê? Muitos microporos. Os microporos eles estão relacionados diretamente, correlacionado, o tamanho dos microporos está correlacionado diretamente com o tamanho da partícula. A argila é a menor partícula. Quanto maior o teor de argila, menor a quantidade de microporos. O horizonte A é um horizonte arenoso. Tá? Tem aqui, ó, 69% de areia. Então eu tenho maior macroporos. E aí que vem o detalhe. Eu pedi para você não esquecer. Se o meu horizonte A ele tem mais areia fina do que areia grossa, maior será essa perda de água por evaporação provocada pela ascensão capilar da água no horizonte A para o horizonte, da água do horizonte B para o horizonte A. Agora, se meu horizonte A ele tem uma maior proporção de areia grossa, tá?
significa que a água vai infiltrar, vai ascender por capilaridade no horizonte B, mas vai ocorrer uma quebra de capilaridade quando chegar no horizonte A. Por quê? Porque o horizonte A ele tem mais areia. Os poros são maiores. Então não vai permitir que ocorra esse fenômeno de ascensão capilar. De ascensão capilar. Então, o entendimento e a compreensão da presença de areia grossa e areia fina lá no horizonte A, desses solos com horizonte B textural, ela vai ser decisiva para o sucesso de muitas culturas agrícolas. Então, se um dia alguém chegar com você, vou utilizar quem está aqui primeiro, né? Primeiro da lista aqui. Cadê? Aparecendo. Está com o Franco aqui. Fala só, Franco, tenho aqui uma propriedade, estou te oferecendo aqui de primeira argissolo, cara. Tá? De primeira. Aqui, olha, ela tem 46% aí de 69% de areia, cara. Né? E embaixo ali tem 41% de argila. Primeira coisa que vocês têm que fazer, tá, mas quanto é que tem de areia grossa e tem de areia fina? Quanto tem de areia grossa e de areia fina? Se for um betextural, pô, beleza. Aqui a quebra de capilaridade ela vai auxiliar muito nesse processo de diminuição da ascensão da água carregada em sódio ou sais para a superfície. Se é um argissolo ou um luvissolo, significa que eu vou ter mais água armazenada lá no solo quando chegar o período seco do ano, chegar os veranicos. Então, ou seja, eu vou ter água por mais tempo no solo. Quem que vai me dizer isso? É a proporção de areia grossa e areia fina. Por isso que toda vez que vocês forem pedir uma análise de solo, tá? Peçam a granulometria e que divida essa areia em areia grossa e areia fina. E se for possível, peçam a areia muito grossa, média, fina e muito fina. Ou seja, faça o fracionamento da fração areia. Fracionamento da fração areia. Por quê? Justamente dependendo do teor de areia grossa, de areia fina e também as suas proporções, tá? Poderá favorecer a uma maior macroporosidade ou uma menor macroporosidade. Tá entendido aí, gente? Então, a gente já concluiu a nossa aula. Já vão colocando já o nome de vocês aí no chat, tá beleza? E para a gente relembrar, tá? Salinização é um processo pedrogenético que leva à formação, né, de solos com altos teores de sais, sendo que a rocha matriz, tá, já apresenta esses altos teores de sais nos seus minerais, que ao ocorrer o processo de dissolução desses minerais, esses sais são liberados para a solução do solo. Tá? Como a mineralogia da fração argila desses solos ainda é uma mineralogia formada principalmente por argilas minerais do tipo 2:1, com elevada CTC, essa elevada CTC vai permitir que haja uma alta retenção de cátions. Quais cátions? Sódio, cálcio, magnésio, potássio. E que o principal solo formado por esse processo pedrogenético de formação são os planossolos. Tá? São os planossolos.